O vereador lá que sugeriu que as vinícolas gaúchas devem escravizar argentinos no lugar de baianos, porque os argentinos seriam melhores. Aí, esse cara apresentou a defesa dele, como se houvesse defesa possível. O Anderson comenta, por hora, vamos ouvir aqui as declarações dele. Você sabe que a Rede Globo levou o microfone lá para ouvir a defesa do homem e, puta, é tragicômico. É tragicômico? Não, é mais tragédia do que comédia. Mas é bem esfarrapado, bicho. Bora pro Jornal da Globo com a Lopretti, que aqui também tem membros do seu fã-clube. Cidade gaúcha de Caxias do Sul, o vereador Sandro Fantinel, que fez falas racistas contra trabalhadores que denunciaram condições análogas à escravidão na colheita de uva em Bento Gonçalves, foi expulso do partido dele, o Patriota, e pode enfrentar processo de cassação. Tá, isso aí já está atualizado, tá? Vai enfrentar processo de cassação. Depois eu informo vocês como, por quê, como é que foi a sessão, em outro momento. Por hora, concentra aí que daqui a pouquinho vem a defesa do homem, hein? O discurso Separa ou engove? Foi feito ontem na Câmara de Vereadores da cidade. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Lá de cima é norte e nordeste, né? Vocês sabem. Essa é a fala pela qual ele pedirá desculpas logo mais. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor. Era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Na semana passada, 207 pessoas foram resgatadas de um alojamento em situação análoga à escravidão. Pois é, cara. E da semana passada para cá, as informações que surgiram são aterradoras. Torturas de todos os tipos. Tô falando sério. É só ler. É só ler. E esse homem aí, ele tá defendendo as vinícolas que são aí dos amigos dele. Tá? Ele é o representante político desse setor, não tenho dúvida disso. E agora ele vai apresentar a desculpa dele. Saca só. Fantinel disse que foi mal interpretado. Eu só falei baianos porque são eles que estão presentes no processo que está acontecendo em Bento Gonçalves. Naquele momento não passou pela minha cabeça diferença de cor ou raça. Eu me referi a pessoas, entendeu? E não cor, raça ou credo, porque a minha esposa, o pai dela é africano, tá? Então não existe essa história de dizer que eu sou racista. Bom, tá. Antes de ouvir o Anderson, eu quero ouvir o comentário do Anderson a respeito disso, eu preciso ressaltar que tem uma instituição, pelo menos, que está funcionando para a gente ver a justiça nessa história. E o nome da instituição que está funcionando é Laura Cito. Como assim? Vamos para a TV Brasil, rapidinho, e vocês vão entender. A situação dos trabalhadores mantidos em condições análogas à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foi debatida hoje na primeira reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado. A comissão aprovou uma proposta de audiência pública sobre o tema. Entendeu, né? Então agora a Assembleia Legislativa, o Legislativo Estadual lá no Rio Grande do Sul, vai olhar para isso com mais atenção. E tem que olhar para isso com mais atenção. Alguém tem que mover a Assembleia, né, nessa direção. Quem é que vai mover a Assembleia nessa direção? A presidente da comissão, deputada Laura Cito, esteve em Bento Gonçalves e fez um relato do que viu e escutou dos trabalhadores, como a alimentação estragada e as punições físicas. Destacou que foram realizadas denúncias não apuradas pelo poder público e a necessidade de abordar na comissão a suspeita do envolvimento de agentes de segurança na repressão aos trabalhadores. A deputada apontou ainda o surgimento de novas denúncias e a falta de condições para fiscalização. Não há como a gente desvincular toda essa situação de trabalho análogo à escravidão, de todo o processo trabalhista que se desenvolveu no país no último tempo, inclusive com a terceirização irrestrita, né? Da mesma forma, um ponto que é importante que a gente trate aqui, que é a total desestruturação dos mecanismos de fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Do Ministério Público do Trabalho e de outros órgãos que não têm condições de trabalhadores, de RH,
para dar conta da fiscalização em todo o nosso território. Isso é uma questão urgente que certamente, quando assim, a gente sistematizar as denúncias que estão chegando a nós vamos identificar, né, essa fragilidade. Muito bem. Então as informações da TV Globo e também da TV Brasil. Anderson, você ouviu ali, né? A deputada diz para a gente que tem outras denúncias que ainda não vieram a público. E olha que desde a descoberta né, de como funcionavam essas vinícolas, muita coisa muito forte veio a público. Então eu não sei mais, sabe, que outros contornos essa história pode ganhar, cara. Eu confesso sobre essa pessoa aí que utilizou do seu palanque eleitoral para falar o que ele falou. Eu repito o que eu falei ontem. Para mim, só me sinto satisfeito se ele tivesse saído preso após a fala dele. Ou metade da fala já era o suficiente para ele. Ele deveria sair preso dali. E continuo e me volto aqui ao Silvio Almeida, né? Eu me volto ao Flávio Dino, que tenha isso em mente, coloque isso no seu radar. Esse senhor mesmo, ele tem as provas aí, e peço que isso seja feito. Ele não pode subir naquele lugar e utilizar do poder daquele espaço para corroborar. E tem outra, acho que ele tinha que fazer parte do processo para as famílias ali também. Ele deveria indenizar as famílias, de alguma forma ele tem que ser parte do processo. Para mim, ele não desloca do... porque se ele fosse o dono, ele faria a mesma coisa pelas falas dele. Então ele não pode. Ele tem que ir para o balaio que estão os donos das vinícolas. É isso. Isso. Tá. Queria parabenizar aqui a CNBB, né, porque a gente sabe que tem os problemas seus templos religiosos. Eu sou contra o templo religioso não pagar imposto, tem os seus problemas. A Igreja Católica tem um histórico, né, dentro da história, mas a CNBB, aqui a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eles falaram que eles não vão permitir, né, que se utilizem dos vinhos dessas empresas que cometeram esses atos de escravizar pessoas, né? Então, parabéns, eu me sinto muito aliviado de ver isso, porque eu vou ser muito sincero e sem purismo, Álvaro, e ao pessoal aqui que está assistindo. Humanamente, essas pessoas não estão nem aí, tanto é que fizeram o que fizeram. Então, não adianta cobrá-los pelos direitos humanos, porque eles não têm humanismo. O que nós temos que cobrá-lo é dentro da única coisa que eles sentem valor, que é muito triste, que é o dinheiro. Então, temos que não comprar, eu acho que a gente tem que falar mais sobre o nome dessas empresas, e temos que fazer com que a população não compre. Temos que cobrar a todos esses supermercados que não contribuam para aquilo que aconteceu, comprando e colocando o vinho dessas marcas em seus supermercados. Temos que cobrar os restaurantes e afins, porque eles só sentem o peso do bolso, porque humanidade eles não têm, Álvaro. Para eles tanto faz, entende? Se você chegar e falar seu escroto, canalha, para eles dormem tranquilamente. Como estavam dormindo, só que descobriram a coisa. Se não tivesse descoberto, quanto tempo existe esse trabalho escravizado? E outra, fica a dica, se a gente for abrir todos os trabalhos dessas grandes multinacionais e empresas, olha, a gente vai ter programa para 15 anos aqui, com certeza. Com certeza. Porque outra coisa, igual eu sempre falo, você lembra quando nos anos 90 tinha muito disso? Descobrimos uma grande plantação de maconha. Nunca se tem o nome do dono da plantação, né? É a mesma coisa. Se a gente for ver o nome de... É por isso que a gente tem que entender por um outro lado. A não reforma agrária do Brasil é para a gente não descobrir o nome dos donos das terras também, o que é feito dentro dessas terras.